Então fiquei sem memória aqui, pessoal. Então, ó, a associação em série é uma associação parecida com as dos resistores, tá? Lembrando que aqui eu vou estar trabalhando sempre com um gerador ideal, tá? Ou seja, ele não tem uma resistência interna, para facilitar. Bom, se aqui eu tenho 2 volts, aqui 5 volts e aqui 10 volts, a tensão total é igual a 10 volts. É a soma dos 3 geradores aí, tá? Se eu tiver um gerador para cá e um gerador contrário, imagine que esse tenha 10 volts e esse aqui tenha 8 volts. Então a minha tensão total é 10 menos 8. Isso dá 2 volts. Quando somar? Quando eles estiverem sempre no mesmo sentido. Quando subtrair? Quando um estiver no sentido diferente do outro. Bom, a associação em série está bem parecida com os resistores, afinal a gente somava. Mas existe um outro tipo de associação, que é a associação em paralelo. Só que a associação em paralelo ela é feita dessa maneira aqui. Na associação em paralelo, lembra que a gente precisava ter uma condição? A diferença de potencial de cima é igual à diferença de potencial de baixo. E isso precisa ser obedecido, porque senão a gente não está falando de uma associação em paralelo. Veja bem, ó, imagine que aqui eu tenha 5 volts e aqui embaixo eu tenho 5 volts. Se você for ver, é um zero, tá? 5 volts. Nesses dois terminais, a diferença de potencial é 5 volts. Mas o que incrementa nessa ligação? Por que, afinal, essa ligação é importante? A diferença de potencial é a mesma. Aqui acontece o seguinte. O gerador de cima, ele provoca uma corrente. Vou chamar a corrente de IC, que é aí de cima, tá? E embaixo, eu vou ter uma corrente IB. Corrente de baixo. Eles vão chegar nesse nó aqui, eles vão ser somados. Ou seja, vai sair uma corrente maior. Então essa corrente que sai, como a gente já viu na lei de Kirchhoff, é a soma das duas ali. É aí de cima mais aí de baixo. Então essa associação em paralelo de geradores, ele aumenta a corrente elétrica. Dando, de certa forma, mais energia para o circuito, ok? Bom, associação em paralelo é necessário se as diferenças de potenciais são iguais. A questão é a seguinte: se eu tiver, por exemplo, um gerador e aqui embaixo eu também tiver outro gerador e, por exemplo, estão aqui ligados em paralelo, tá? Esse gerador aqui ele tem 5 volts e o de baixo ele está um pouco descarregado. Vamos supor que ele tenha 3 volts. Vai acontecer o seguinte: vocês estão vendo que nesse ponto aqui e esse ponto aqui, eles não estão no mesmo potencial. Se não tem o mesmo potencial, tem diferença de potencial. Se tem diferença de potencial, tem corrente. Então passa uma corrente para cá, invadindo aí o gerador de baixo. Essa corrente ela passa num sentido que não é conveniente para esse gerador de baixo, descarregando ele. Então nesse caso, o gerador de cima
vou falar que é o gerador de 5 volts, descarrega o gerador de 3 volts, ok? Bom, então agora é importante a gente ver que essa ligação aqui não está em paralelo. Essa ligação está, na verdade, em série, porque você está vendo uma corrente passar entre elas. Bom, mas então, quando elas estiverem em paralelo, os valores vão ser iguais. E a tensão da associação vai ser a tensão de um dos geradores. Tudo bem? Bom, vamos falar agora então de associação mista. O que é associação mista? Na associação mista, eu tenho dois geradores ligados, dois ou mais, tá? Eles estão ligados em paralelo. Só para mudar um pouquinho, eu vou colocar 3 aqui, tá? 3 geradores aqui. E lembrando, para que eles estejam em paralelo, eles têm que ter a mesma tensão. Imagine que tem essa ligação em paralelo e essa aqui tem um outro gerador aqui embaixo. Então, pelo que a gente aprendeu, quando eles estão em paralelos, a tensão é a mesma. Então, a tensão desses dois lados é igual a 5 volts. Então, a tensão total aqui, ó, é esses 5 volts mais esses 5 volts. Isso aqui me dá 10 volts.